Então, bem-vindas, bem-vindos para mais uma live Eduque-se. Essa vai ser a última live desse ano de 2021. E para fechar o ciclo das lives sobre os instintos, nós vamos conversar hoje sobre o instinto social e as crianças, como as três manifestações desse instinto influenciam no modo das crianças se relacionarem com a vida, aprenderem. Então, vamos entender como é que é essa manifestação quando o instinto é dominante, quando ele é intermediário e quando ele está mais ignorado, tá menos desenvolvido na criança. E para isso, eu trouxe aqui quatro convidadas, né, que cada uma foi convidada especialmente por causa de um dos filhos, filha, que tem um desses instintos dominante ou ignorado, mas também, apesar desse convite principal, quem tem mais filhos e que vê esse instinto de outro jeito, também está convidado na hora de a gente conversar sobre essa outra vertente aí do instinto social, né? Então, só para quem está chegando a primeira vez, as Live Eduque-se são uma série de lives que eu venho fazendo para poder apresentar os conhecimentos do sistema Eduque-se, sistema educando crianças com Enneagrama, por meio de boas conversas e boas histórias. Porque geralmente nos cursos a gente mistura histórias com conhecimento, com teorias, com um monte de coisa. E a ideia das lives é não ter teoria, mas sim experiências e refletir a partir dessas experiências. Então vamos lá. Então agora, para começar, eu quero pedir que cada um de vocês se apresente dizendo de onde é que estão falando, o nome, quem são os seus filhos e especialmente aquele que você foi convidada para falar hoje e como é que está se sentindo de estar aqui hoje. Tá bom? Pode ficar à vontade quem quiser começar. Bom, meu nome é Cláudia, eu sou originariamente de São Paulo, mas estou morando momentaneamente aqui em Brasília. Eu tenho dois filhos, um é o Cade, que tem 5 anos, e o outro é o Kenzo, que tem 8. E eu fui convidada para participar dessa live em razão do meu filho caçula, que é o Cade, que tem um instinto social dominante. E como é que você está se sentindo de estar aqui agora, Cláudia? Estou feliz de poder estar aqui com vocês, compartilhando conhecimentos práticos sobre o que a gente sempre aprende aí, sempre compartilha com o André. Então, muito bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite. Sempre um prazer. Quem segue? Eu sou Gabriele, eu estou falando aqui de Aracaju. Eu sou mãe de Guilherme, que tem 6 anos, e Cecília, que sábado faz 4 anos. Eu vim aqui hoje para conversar sobre Cecília, que tem o instinto social ignorado. Guilherme, por acaso, tem o social dominante, então eu sou mãe de opostos. E eu estou muito empolgada, como sempre, porque eu sou apaixonada por Enneagrama. E desde que eu conheci o Enneagrama, eu sinto que um portal se abriu assim na minha vida. E agora, ver esse portal se abrindo também na educação dos meus filhos me deixa muito mais feliz e tranquila em relação a estar no caminho certo. Que bom, muito obrigado, Gabriele, mais uma vez, por estar aqui com a gente. Boa noite, eu sou Isabela, falo de Lagarto, Sergipe. Tenho 2 filhos, Luiz Henrique, de 2 anos, e Isadora, de quase 6, que tem instinto social dominante. E estou muito feliz de estar aqui. Eu serei eternamente grata a tudo que o André trouxe à minha vida. Então, para mim, participar dos eventos dele, de participar das lives, assistir, é um momento realmente de muito aprendizado e evolução individual e coletiva. Muito obrigado, Isabela, mais uma vez, por estar aqui também. Bem-vinda. E você, Raíssa? Eu sou Raíssa, falo de Divinópolis, Minas Gerais. Sou mãe do Telzinho, de 3 anos e meio, social ignorado, e da Lara, de 11 anos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder compartilhar. Muito, muito grata pelo convite, viu, André? Um prazer, meninas. Muito obrigado por você ter aceitado também, Raíssa. Vai ser bom te ter aqui, né? É sempre bom novas pessoas chegarem para trazer novas histórias, novos olhares. E só falando para todo mundo, né? Apesar de eu estar aqui como o facilitador aqui dessa conversa,
mas eu também sou pai, né, e de 3 filhos, né? Tem a Maia, que ela é um instinto social dominante. Eu tenho o Theo, que é um social intermediário, e a Violeta, que é a caçulinha, que é o social menos desenvolvido, mais ignorado. Então, eu também aqui eu tenho as 3 experiências em casa. Uhum. Então, vamos lá. Então, para começar a conversa, eu gosto sempre de botar alguma coisa que traga uma inspiração para a gente partilhar, tá? E hoje eu quero colocar aqui para vocês, deixa eu botar aqui, cadê? Eu vou botar aqui uma imagem para vocês verem que tem muito a ver com esses instintos social. Vamos lá. Aqui. Então, tem uma charge que mostra que essa imagem, né, o que é isso, amigão? Aí o amigo tá lá com um monte de símbolos de mídias sociais, né, Twitter, Instagram, Facebook e tantos outros, e fala minha família, minha turma, meu estado, meu município, minha namorada, minha igreja, meu, né? Quando a gente vê essa imagem, é uma das imagens que a gente pode associar ao instinto social. O instinto social, ele é um impulso gregário, é um impulso para agregar, para fazer parte, para estar junto. A gente nasce só, mas nasce no meio de uma comunidade. E, primeiramente, quem acolhe a gente nessa comunidade são algumas pessoas, que é onde a gente constrói uma relação de intimidade. E a primeira coisa que a gente tem que fazer na vida é sobreviver. Por isso, o instinto de sobrevivência de autopreservação foi falado primeiro. Só que quem geralmente ajuda a gente a sobreviver no começo são algumas pessoas. E por isso que falei segundo sobre o instinto sexual. As relações de intimidade, como elas nos nutrem. Mas depois dessa intimidade e desses cuidados iniciais, uma hora chega o momento de a gente ir para o mundo. E quando a gente vai para o mundo é que o instinto social ganha força. É importante a gente ter clareza de que todos nós temos os 3 instintos e todos nós temos as necessidades vinculadas a esses 3 instintos, independente da nossa hierarquia. Então, não existe isso de que a gente só se manifesta positivamente ou negativamente porque é dominante, ignorado ou intermediário. Independente da sua hierarquia, qual lugar que você está nesse instinto social, você pode manifestar o social no saudável ou de uma maneira desequilibrada. E o social, de uma maneira saudável, ele envolve justamente uma capacidade de se vincular-se com os grupos, de você construir boas comunidades, você construir bons vínculos que favorecem essa expressão do ser no mundo, que afinal, como eu disse, é no mundo social que a gente expressa que a gente é. Então, eu queria, antes de a gente falar do que normalmente se fala no Enneagrama, que é os desafios, as dificuldades que você tem de ter esse instinto dessa maneira ou daquela, eu queria pedir que vocês falassem, no caso dos filhos de vocês, a gente pode começar por quem tem um instinto social dominante, filhos com instinto social dominante, o que é que vocês percebem de luz, de qualidade, quando eles estão bem, quando não estão manifestando o lado distorcido aí desse instinto, quais são as qualidades que vocês percebem que acontece e que é algo que é bom para a vida, que ajuda no dia a dia? Então, eu vou pedir que quem puder começar a partilhar. Então, Isadora, que tem instinto social dominante, ela tem uma facilidade muito grande de estar em todos os ambientes. Se é na escola, ela vai estar super bem e vai fazer amizade na escola. Se a gente está no condomínio, ela vai ter as amigas do condomínio. Se é encontro de família, ela vai ter os primos para brincar. Então, o convite para qualquer ambiente traz nela um entusiasmo da sensação de que ela vai ver pessoas, conhecer, viajar. Ela está sempre querendo ir para algum lugar, tentando se programar para algo que vai trazer, agregar, sabe? Então, para ela, acho que a facilidade de estar em diversos ambientes e ter
as amigas dos diversos ambientes é algo que realmente facilita. Porque até em um ambiente, quando você vai, onde ela não conhece ninguém, em pouco tempo, ela já vai fazer uma amizade, ela já vai vir de lá, mãe, aquela criança, e ela se entusiasma com aquela relação de estar conhecendo gente nova, de estar se relacionando. Então, a pessoa, ela é muito extrovertida, ela se sente à vontade nos lugares, principalmente se ela estiver em grupo, ela vai estar extravasando, extremamente falante, rindo, brincando com tudo, participa de tudo. Então, isso eu acho que é uma coisa que facilita essa conexão dela com os outros, entendeu? Uhum, sim, você falando, né, me chama a atenção alguns pontos para destacar aí dessas qualidades do instinto social, de quem tem esse instinto dominante, que ela tem interesse e disposição para as experiências sociais, né, para viver experiências sociais, tem um entusiasmo com isso, e ela é agregadora, né, então é aquela pessoa que vai querer juntar as pessoas, né, e então é alguém que também é expansiva. Então, ela tem uma tendência a expandir quem ela é nos ambientes em que ela está, né? Que bacana. Quem mais pode falar? Como é que você vê, Cláudia, seu filho que é dominante também no social? É bem semelhante ao que a Isabela relatou. E, assim, pelo fato da gente ele ter tido várias experiências, apesar da pouca idade, de mudanças de escola e de local, ele facilmente se adapta, assim, né? Eu acho que eu sofri mais com mudança do que ele mesmo, por ter esse instinto dominante social. Então, em qualquer ambiente que você coloca ele rapidamente já trata o amigo como se fosse o melhor amigo, né? Ele sai no drive da escola, ele sai dando tchau para a turma inteira, chamando um por um, tchau fulano, tchau ciclano, e assim vai. E aí, tem algum compromisso fora de casa? Quem estará lá, né? Com quem que eu vou poder interagir? Posso chamar outra pessoa? Posso chamar um amiguinho? E é aquela coisa agregadora mesmo. Já posso juntar fulano com o outro? E assim vai indo. E Isso essa é é a muito diversão forte deles, nele. tá? Com um monte de gente. Poder fazer festa, essa questão bem de socializar mesmo. Sim. Você também percebe isso no Guilherme, Gabriele? Então, eu brinco que ele é promoter, né? Que ele é um promoter infantil. Ele, no aniversário da madrinha de Cecília, recente, ele fez a festa. Ele chegou assim, disse: a gente nunca mais foi para o barco de tia Flávia. Aí, mãe, você comprar o bolo, as bolas, e a gente vai todo mundo para o aniversário de tia Flávia. Ele fez a festa de Flávia. Aí eu liguei para Flávia e disse: ai, Flávia, a Guilherme fez isso, isso, isso. Aí falou: a gente vai ter que ir. Aí todo mundo foi por causa de Guilherme, é o promotor daqui de casa. E assim, ele é muito empolgado. Quando Isabela falou da filha dela, eu disse: meu Deus, ela tá falando de Guilherme. Ele é muito empolgado e é uma empolgação que contagia, né? Porque até quem tem o social ignorado ou intermediário se contagia com aquilo dele, com essa necessidade dele de interação. Sim, é contagiante mesmo, né? É. Você imagina como é que seria você estar em situações festivas, como é que é estar em situações festivas sem ter alguém com esse instinto social, né? Como é importante nos ambientes, né? E não mais criança, que criança naturalmente gosta de brincar, se divertir. Então, a criança social muitas vezes é aquela criança que ela vai puxar os outros para brincadeira também. Uhum. Não necessariamente ela vai ser líder, porque nem toda criança é líder, mas ela vai puxar, ela vai estimular, ela vai comprar as propostas também quando são colocadas para ela. Não vai ser aquela criança que vai ficar esperando para ir para farra, né? Normalmente ela vai mergulhar, né? Uma coisa que eu falo assim, né? Por exemplo, uma criança de autopreservação dominante, se ela vai para um aniversário, alguma coisa, se não for um ambiente que ela já conhece bem e que ela se sente confortável, que as necessidades dela de autopreservação podem ser atendidas, ela vai tender a ficar mais retraída. Se for uma criança que também é sexual dominante, se ela tiver com pessoas que ela confia muito, tem intimidade, com alguém que ela confia muito, ela pode se soltar também um pouco mais. Mas a criança social, bacana é isso, ela vai para qualquer lugar, em qualquer lugar ela tende a se soltar. Claro que
tem momentos e fases da infância ou contextos em que ela pode ficar... Não quer dizer que a pessoa social ela não tem vergonha. As crianças sociais também têm vergonha e timidez, né, no social. Mas, em geral, quando ela chega nos ambientes, o mais comum não é ficar envergonhada. O mais comum é já olhar e é como se ela fizesse um mapa. Eu estou lembrando aqui da Maia, né? Ela é social dominante, embora eu sinto que agora, na adolescência, ela está com 14 anos, a manifestação desse social tá sendo um pouco diferente do que era na infância, mas ainda assim social. Mas o Theo, eu sinto que o Theo, meu filho, ele é um social intermediário. Se ele não fosse tão à preservação, eu diria que ele era social dominante. Então ele tem um social forte também, né? E o que eu vejo nos dois em comum, sabe? Só que aí uma diferença um pouco entre um e outro também é que os dois sempre foram, né? Quando criança e Theo, que é criança ainda, eles sempre foram aquelas crianças que chegavam na praia. Lá em Aracaju, onde a gente morava, né? Então, era aquela criança que, quando chegava, eles já olhavam para todas as mesas e barracas e já via onde tinha criança. Então, automaticamente, eu perguntava, posso ir ali brincar? E quando eu via, você via que ele ia chegando e ele sabia chegar nas crianças. E ela também sabia chegar nas crianças. É como se sabe o que falar, o que dizer, a hora que entrar. E quando você via, ele já estava lá brincando, já estava fazendo as coisas. E o Theo ainda é meu cara dura, então de repente ele tá lá, daqui a pouco tá comendo com a pessoa, tá fazendo outras coisas. Então isso é uma coisa muito forte que eu vejo, sabe? É como se ele tem essa facilidade, eles tinham essa facilidade de chegar nos ambientes e de fazer aquele ambiente que estava talvez cada um ali em um canto, ele provocar uma experiência, provocar uma brincadeira, e quando vê está envolvendo e é uma facilidade de saber o que conversar, porque é uma coisa que eu digo, né? Eu tenho um social bem desenvolvido. E quando eu estou super à vontade, isso é super tranquilo, quando eu estou bem. Mas se eu não estou muito legal, porque eu estou por vários motivos, porque eu estou cansado, porque eu estou com sono, porque eu estou com fome, autorização dominante, né? A minha tendência é eu ficar um pouco mais retraído e menos disposto para conversas sociais. Porque quem tem um social forte, ele conversas sociais com facilidade, né? Então ele chega e fala uma coisinha ali, uma besteirinha aqui, outra aqui, fala de uma coisa, daqui a pouco está provocando uma interação. E quem tem um social mais baixo, a tendência é você perder um pouco essa espontaneidade, perder um pouco o interesse também por esses tipos de conversa. E eu vejo que a criança que tem um social dominante é como se ela tivesse facilidade de saber o que falar nessas horas. André, eu acho engraçado isso, que às vezes eu me deparo com Isadora, chega um lugar com uma criança que ela acabou de conhecer, e ela já tem tanto assunto, ela já está tão entusiasmada, que às vezes ela chega, mãe, venha conhecer a minha amiga, não sei o que, aí eu taro. Dora, como é o nome? A mãe, não perguntei. Já é tão instantâneo ela abraçar e trazer, que ela esquece de perguntar o nome. Eu digo, filha, você está brincando com a menina, você não disse seu nome, você não... É como se assim, não importa o nome, de onde você é, o que importa é que a gente está junto e vamos aproveitar o momento e vamos brincar. E ela chega atropela isso, de tanto que ela se joga nessas relações. Sim, é isso mesmo. Vocês se identificam com essa característica, Gabriela e Cláudia? A sua filha, Raíssa, ela é social intermediário, não é isso? Isso, a Lara é intermediário e o Theo que é reprimido. Sim, você percebe nela algumas dessas características do social? Na Lara, todas. Na Lara, todas. Se ela não fosse tão sexual, ela seria social dominante. Sim. Você veja assim que uma diferença que eu vejo, assim, por exemplo, pegando o caso, não sei se você percebe isso, Raíssa, na Lara, mas que eu percebo do Theo em relação à Maia, que é a social dominante, a Maia. Então, o que eu vejo? Os dois têm essa facilidade, têm uma naturalidade de fazer isso, só que a Maia, ela sempre enganchou mais no social. Ela sempre teve uma tendência a precisar mais do social, sabe? É como se ia ficar menos nutrida quando está fora do social. Só que o Theo, eu noto que ele adora, ele tem facilidade. Quando ele vai para os ambientes, ele fica de boa ali e se solta, mas ao mesmo tempo ele também tem muita facilidade de não ir para esses ambientes. Ele ficar em casa, ficar no canto dele, ficar no mundo dele, ficar vendo as experiências. Ele não tem uma dependência da experiência social, ele apenas tem facilidade e gosta. Isso, exatamente. Você sente Com a isso Lara acontecendo aqui, que com é ela? intermediária, é a mesma coisa.
E ela é aquela questão bem do sexual, uma amiguinha. Precisa de uma amiguinha e tá ótimo, não precisa de mais ninguém. Vai para a festa com a mesma facilidade que fica aqui em casa com alguém no telefone. Não tem tanta Sim, diferença assim. sim, porque justamente é isso, ela transita bem, né, no social, mas ao mesmo tempo, se não tem, não é algo que vai fazer tanta falta. Sim. Que mais que vocês lembram de mais alguma coisa que chama atenção sobre esse instinto social dominante? E aproveitando também, aí já Gabriele, Raíssa, eu tenho feito um desafio aqui nas lives sobre os instintos, que é há uma tendência a gente pensar que o instinto menos envolvido, ele sempre só traz características negativas. Mas eu vejo que quando não está exagerado essa repressão do instinto, ela também acaba tendo como efeito rebote algumas facilidades que isso gera. Então, eu queria que também convidar vocês agora, né, para entrar na conversa com, né, o Theo e com a Cecília, e o que é que vocês talvez percebam que esse instinto ser menos envolvido que traz de alguma facilidade nessa vida e nessas relações. Vocês percebem alguma coisa? Sim, na pandemia foi muito fácil para o Theo, porque estava em casa o tempo todo, só com a gente aqui de casa. Ele não, entre aspas, sofreu, né, na pandemia, vamos dizer assim, porque ele estava no ambiente dele, fazendo as coisinhas dele, com as pessoas que ele conhece. Então, para ele foi muito tranquilo, que eu vejo que foi bem diferente para a Lara, né, que já tem um instinto social mais alto. Então, eu percebo tanto essa questão, quanto a questão de se preservar mesmo, de não confiar tanto assim nas pessoas, de ele meio que faz uma análise, né? Ele tem 3 anos, mas é uma coisa instintiva mesmo. Olha, essa pessoa aqui eu posso ir, posso confiar, nessa aqui nem tanto. Então, isso eu sinto que é bem bacana também. E eu adoro porque o meu social é reprimido, então ele é a minha desculpa para ir embora das festas, sabe? Ah, o Theo não tá dando conta mais de ficar aqui. Daqui a pouco um olha para o outro e diz, e aí, bora, né? É aquela coisa assim maravilhosa. Mas você trouxe duas coisas interessantes aqui que eu acho que faz todo sentido, né? Uma delas é como se fosse uma certa facilidade, uma resiliência de alguma maneira, mas não acho que é a melhor palavra, mas uma facilidade de ter as privações sociais que fazem parte da vida também, né? Então, quando a criança não fica dependendo só de estar nesse ambiente social para ela ficar bem com ela mesma. Ela encontra paz em outro lugar porque ela não depende tanto do social, ela não está precisando tanto desse social, né? E na pandemia, claro, isso quem tem o social menos envolvido geralmente se sentiu um pouco mais contemplado, né? Especialmente quem tem autopreservação e o ambiente de casa é um ambiente agradável, né? Ou quem ficou com a família, as crianças ficaram com as famílias na intimidade e que tem uma relação boa com a família, aí nutre muito, né? Mas tem a ver também com o instinto social não ser tão forte que gera menos necessidade do social. E aí você consegue aproveitar outras coisas melhor, né? Então acho que esse é realmente um ponto que eu vejo que é uma facilidade aí do instinto social, né? Você não ficar escravo dessas expectativas. O que você percebe, Gabriele? Então, eu percebo assim que, em comparação a todo mundo daqui na minha casa, né, que ela é a única ignorada, ela sabe respeitar mais o descanso, porque todo mundo está muito para fora, né? Aí talvez, como ela tenha mais essa facilidade de ficar com ela, então ela respeita mais o descanso. E aí acaba se preservando mais que todo mundo, porque os demais às vezes estão tão querendo tanto ir para fora, tanto se relacionar, que não se ouvem, não se escutam, não se respeitam tanto quanto ela, entendeu? Então, eu acho que essa é a luz mesmo. Olha que interessante, porque eu lembrei de uma coisa agora você falando, se a gente pegar o autopreservação e o social, é como se de alguma maneira, não é exatamente isso, mas é como se de alguma maneira eles apresentassem polaridades na questão da consciência. É como se a autopreservação é uma consciência muito voltada para dentro e o social muito aberta para fora, né? Uhum. Então, o que acontece, né? Quando você tem uma autopreservação muito exagerada, você tende a ter dificuldade de ir para o mundo, mas você fica mais preso nas suas necessidades mais biológicas, internas. Uhum. Porque às vezes você precisa viver outras experiências, ir mais para o mundo, ir para as relações, só que aí você, não, mas eu estou com fome, mas eu estou cansada, mas agora eu não quero, né? Você fica preso nas suas necessidades biológicas, que é uma das Uhum. escravidões que a nossa consciência tem na vida. É o interno, é o biológico.
Mas do outro lado, qual é a outra escravidão que a gente tem? Ao externo, que é o ambiente social, ao meio social. Então veja que as crianças que têm o social menos envolvido, elas são menos propensas a serem dependentes do social, a fazerem escolhas e né, por conta do social. E aí especialmente a depender dos como são os outros dois instintos, você vai ver facilidades diferentes, né? Mas no caso, por exemplo, se você tem um instinto de atuação mais forte, a criança, e o social mais baixo, então provavelmente ela vai olhar um pouco mais para as necessidades dela, quando ela não precisa ficar, estou cansado, agora eu quero ficar aqui, né? Porque ela não depende tanto de ir para lá. Então, se é uma criança que é um sexual dominante, ela vai poder também priorizar, às vezes, a intimidade ao invés do social, algo que talvez ela quisesse, mas naquele momento, ou que fosse mais importante naquele momento. E por isso que, em geral, quem tem o social e a observação mais intermediário e mediano não se sentiu tanto na pandemia. A não ser quando essas relações em casa eram muito complicadas. Mas um fenômeno que eu vi acontecer, porque eu vi professores falando, e professores também que conheciam o Enneagrama, é que eles notaram que, por exemplo, quando foi para as aulas online, as crianças que elas tinham o social baixo, elas começaram a se mostrar mais nas aulas e participar mais. Olha que interessante, porque quando a gente está aqui nesse contexto online com câmera, que você pode desligar, ou que muita gente desliga, e que você consegue olhar um pouco mais direto para o professor, que você está protegido no seu ambiente, essas crianças se sentiam menos expostas. Já as crianças sociais, eu vi várias, inclusive eu fiz muitas orientações de famílias, né, tanto com filhos adolescentes quanto crianças, que estavam preocupados porque o processo de aprendizagem ele piorou na pandemia. E quando eu ia ver, muitos desses que piorou eram crianças sociais. Porque depois de um tempo de pandemia, elas ficaram tão desnutridas na sua necessidade de conexão que a escola não motivava o cara, ele era só aprender, e ele não vivia o que para ela era tão importante, que eram as relações sociais. Agora, você veja que é diferente para quem é uma observação mais forte, né? Tem mais alguma história que vocês lembram, alguma coisa que vocês lembraram aqui agora sobre isso? Isadora, que tem instinto social dominante, me assustou em alguns momentos durante a pandemia. Tive uma passagem com ela com mais ou menos uns 4 meses, que a gente estava bem naquele momento de todo mundo realmente trancado em casa, que foi o início, de um dia de manhã, ela estava na minha cama deitada, eu disse, Dora, bora, vamos, levanta, vamos tomar café. Ela virou para mim e disse, mãe, para que tomar café? Eu não vou para lugar nenhum, eu não vou ver ninguém, eu quero ficar nessa cama e chorar o dia inteiro. Ela com 5 anos, aquilo ali me chega a me arrepiar quando eu lembro da sensação que aquilo era uma dor tão grande para ela, aquela sensação de que ela não ia poder ir para lugar nenhum, que a gente teve que bolar estratégias, aluguei casa de praia, fui levar ela para outros ambientes, porque ela estava realmente muito sofrida com a pandemia. Foi muito doloroso para ela. Quando a escola voltou, eu tive outra passagem com ela sobre isso, que quando a gente voltou, eu e meu marido, como somos profissionais de saúde, eu sou pneumo, e meu marido trabalhou na linha de frente da pandemia, então meio que ninguém queria muito se relacionar com a gente, né? Porque quem era que ia mandar seu filho para minha casa, eu sendo pneumo, atendendo os casos de Covid, e meu marido trabalhando na linha de frente no hospital regional, onde era linha de frente do Covid. Então, a gente realmente ficou muito isolado. E aí, quando Isadora voltou para a escola, na segunda semana de aula, ela virou para mim e fez, mãe, que é a melhor amiga dela desde que ela entrou na escola, ela disse, Tereza não gosta mais de mim. Eu disse, filha, que história é essa que Tereza não gosta mais de mim? Ela, mãe, Tereza não brinca mais comigo. Ela agora só fala com 2 outras colegas. Eu disse, filha, isso não é verdade. Tereza, durante a pandemia, encontrou com essas amiguinhas, você também encontrou com elas. Então, na verdade, vocês estão muito tempo sem se ver. Ela virou para mim e fez, claro, você me deixou isolada do mundo e de todo mundo durante toda essa pandemia. Eu digo, eu não te deixei isolada, minha filha, a gente precisava estar isolado. Então, assim, a pandemia foi para ela algo muito massacrante. Foi algo que realmente, para mim, que tem um instinto social ignorado, não me doía, eu amava estar em casa
estender o meu home office, eu consegui amamentar meu filho por muito mais tempo, estava com um bebê pequeno, mas para ela foi realmente muito devastador. Nossa, que forte essas experiências que você trouxe, Isabela. Ainda mais sabendo, né, que a Isadora ela tem o traço 7, né, como traço principal dela, né? Então, você imagina uma criança 7 social, que é o estereótipo do 7, chorar dessa maneira dizendo isso para você, né? Você veja o tamanho da dor que ela estava sentindo por essa privação. Você ia falar alguma coisa, Cláudia? Não, uma coisa interessante que você falou sobre o processo de aprendizagem, né? No antes e pós-pandemia, e é uma coisa que eu percebi muito no meu filho dominante social, justamente por causa disso, assim, era uma batalha, e olha que ele estava no início da socialização, assim, né, na fase ele estava ali com 3 anos, tal, né, onde ele ia iniciar aquela necessidade de socialização dele, e, assim, depois que ele retornou para a escola, se vê assim que o avanço no processo de aprendizagem proporcionado pela convivência com os amigos, assim, uma coisa que eu lutei 6 meses para ensinar, ele em uma semana já tinha resgatado tudo, e, né, e isso que a gente não estava preocupada com o conteúdo, e sim com o interesse dele. Para a gente era estressante tentar manter o interesse dele numa tela, onde o principal interesse dele era chamar a atenção dos amigos, e que não tinha espaço para isso, né? Não tinha espaço para conversa, para brincadeira, né? Era aquela coisa assim, era a tela, a professora tentando passar um conteúdo de uma forma lúdica, mas isso não era adequado ali para o processo na fase que eles estavam, né, de alfabetização e tudo mais. É Sim, com interessante. certeza. A minha filha, a Maia, né, ela, no ano passado, foi muito difícil para ela, porque imagine, isso aconteceu com várias pessoas, que foi de virar adolescente no meio da pandemia, né? Então, ela fez 13 anos no começo da pandemia. Então, e a social dominante, sabe? Então, tem que fazer só aula online. A gente tinha acabado de mudar para Florianópolis, ou seja, ela teve 2 semanas de aula presencial e foi para um formato online, sem ter ainda formado vínculo com as pessoas, vínculo com a cidade, vínculo com a escola, né? E é uma mudança de cultura mesmo, você ir para uma outra cidade, assim como pessoas que vão para outros países também. Então, foi muito penoso para ela. Eu vi a diferença quando agora esse ano, no começo do ano, começou com o ensino híbrido, uma semana online e outra presencial. E aí você vê nitidamente que quando era a semana presencial, ela é uma menina que, inclusive, assim, que ela gosta de dormir, sabe? Ela tem uma facilidade imensa. Eu nunca fui de dormir muito, mas ela tem uma facilidade imensa de dormir. Ela deita para dormir a tarde inteira, sabe? Mas para ir para a escola, ela acorda dispostíssima, sabe? Cedo, se apronta, vai. Você vê, foi dar férias no meio do ano, ela disse, já vai dar férias, eu nem queria que desse férias, porque ela estava precisando tanto daquela experiência social que estava vendo na escola, mesmo que em alguns momentos ela podia ficar cansada por algum processo de atividades, né? Mas a vontade de estar ali naquele ambiente, onde ela começou a construir os vínculos, ter amizades, né? Começou aos poucos a poder sair para alguns lugares que estavam mais tranquilo. Quando chegou esse semestre, então, que o ensino passou a ser totalmente presencial, eu vi uma outra pessoa completamente diferente, muito mais vitalidade, muito mais energia, muito mais até a disposição, por exemplo, para brincar com os irmãos que são menores, que não estava existindo zero no ano passado, a gente viu voltando aqui no processo que ela estava, sabe? E ela chegou a ficar deprimida mesmo, assim, no processo depressivo, né? Porque quando é criança, a criança sofre também, né? Mas se a criança tem, como o caso do Theo e da Violeta, que são irmãos, e que tem uma idade muito próxima, diferença de 1 ano e pouco, a criança brinca quando você é pequeno, assim, até os 7, 8 anos, a criança brinca com qualquer coisa em qualquer lugar. Mas quando você já ficando mais com 9, 10, tá um pouquinho maior e fica mais isolado, ainda é mais desafiador. Porque é outro tipo de relação, né? Não é só relação com o outro, é relação com o ambiente também é diferente. É engraçado, então, eu acho que porque é agora... disposição Pode falar, Cláudia. infinita. É engraçado, porque o social dominante é uma disposição infinita para festa, e se puder, eles são o último a sair. Justamente por estar junto Isso. de outras pessoas. E isso porque o social é um lugar de nutrição. Quem tem um social menos desenvolvido, o social não é um lugar de nutrição, em geral.
Ou seja, significa o quê? Que quando eu estou nutrido, eu vou para o social, mesmo tendo o social bem desenvolvido. Mas quando eu não estou nutrido dentro de mim, eu não vou querer ir para um lugar que eu não me sinto, não me nutro, que eu não reponho energias. E isso é uma coisa interessante a gente olhar dos instintos, né? Que quando a pessoa está com muita dúvida, você diz, olha, além de olhar o todo e olhar uma certa fase da vida, mas olha, quando você não está bem, onde é que você busca nutrição? Onde é que você se refugia? E do que é que você foge? Isso é uma pista muito boa para você entender qual o instinto menos envolvido e qual o instinto mais dominante. Bom, eu acho que a gente podia agora, então, começar a mesclar mais. Eu queria a gente ir para o lado B da história. Apesar de sermos luz, apesar de que quando a gente está bem, a gente pode manifestar a luz desse instinto social, mesmo tendo ele ignorado. Quando a gente equilibra, a gente pode fazer isso. Mas quando a gente não está bem, quando as crianças não estão bem, e essa hierarquia de instintos vai provocar efeitos, especialmente no caso do instinto dominante no ignorado, no intermediário menos, em geral. Mas quando você tem ele ignorado e dominante, ele provoca. Então, eu queria ouvir de vocês, o que vocês percebem de efeitos quando seus filhos não estão bem? Aí, tanto faz, se quiserem começar falando do instinto dominante ou do ignorado. Quem pode começar? Eu posso começar assim, falar rapidamente para poder todo mundo falar, né? Cecília, que é ignorado, é como se ela fosse duas pessoas. Quem ela tem familiaridade, você consegue conhecer Cecília. E quem não tem, você nem consegue. É como se ela realmente fosse duas pessoas. Você só tem a chance de conhecer Cecília se você já tivesse tornado social para ela, né? Então, eu pessoalmente eu não acho isso saudável, né? E Guilherme, o meu dominante, ele se preocupa muito com as pessoas, de ficar bem com as pessoas. Então, um dia a gente estava num restaurante com vários amigos dele da escola e alguém bateu nele. E ele não quis dizer para mim de jeito nenhum, porque na verdade é sempre para poder proteger e ficar bem perante os amigos. Então, é uma necessidade muito grande de agradar, de se destacar, de proteger aquele coletivo, sabe? E isso até foi uma coisa que me fez confundir o traço dele. Eu ficava na dúvida se ele não era três, dessa necessidade de aparecer tanto, eu acabava confundindo. E aí agora eu entendi melhor que é do instinto social mesmo, essa necessidade de aprovação, sabe? E que passa por cima até do que está sentindo, né? Só para poder agradar e ser bem visto, né? O tempo todo. Sim, sim. O que vocês percebem também? Uma coisa que me chama a atenção é o mau humor que Isadora fica quando ela não tem uma perspectiva de algo social para fazer. Que dia Por exemplo, aquele dia que ela sabe que é um dia que vai ficar em casa, que não tem nada especial para fazer. Aquilo vai despertar nela um mau humor, uma irritabilidade, onde nada vai prestar. E aí eu tenho uma dificuldade, que eu tenho um filho menor, então ela vai descontar muito no irmão, a frustração de que ela quer ir para o mundo e ela não tem. Ela vai ter que arranjar um bode expiratório para ela descarregar aquela falta de perspectiva, sabe? Ela é movida a, tipo, final de semana vamos, sei lá, Aracaju para casa da praia. Aquilo ali vai dar um gás. Mas se não tiver nada programado, aquilo ali vai gerar nela uma angústia, uma satisfação. Que durante a pandemia, eu percebi que ela começou a descontar muito isso na vontade de, tipo, comer um doce. Era como ela não pode socializar, ela quer se suprir de algo que dê prazer. Ela, mãe, eu quero um doce. Então, você está dizendo assim que quando ela não vive experiências desse tipo, isso gera uma certa ansiedade nela. Muito, muito. Ela tinha parado de roer unha, a pandemia fez ela voltar a roer unha. A sensação de que, tipo assim, não tem nada interessante para ser feito, uma programação, uma besteira, pode dizer assim, olha, hoje quando chegar do trabalho eu vou levar vocês na pracinha. Isso já é suficiente para dar gás e energia para ela ficar extravasante o dia inteiro. Mas se hoje eu disser assim, olha, hoje não vou dar tempo, vou chegar do trabalho tarde, quando a gente chegar,
Aí ela fica, mas vamos lá na porta, vamos dar uma volta. Ela está sempre tentando alguma coisa. E quando isso não tem, ela vai querer descontar. Ou de uma comida, que provavelmente vai ser um doce que ela vai estar querendo comer, ou em um presente. Mãe, me dê um presentinho, eu quero uma surpresinha. Porque se o social dela estiver bom, ela não vai lembrar de comida, ela não vai lembrar de brinquedo, ela não vai lembrar de nada. Ela vai se suprir da energia das pessoas e não vai lembrar de nada o resto. Ela é muito ligada à minha pessoa, mas uma coisa que me chama a atenção é que se a gente chega, por exemplo, numa festa de aniversário, ela não vai lembrar nem que eu estou na festa de aniversário. Ela vai se jogar lá no meio de todo mundo e não... Aí, do inverso, é verdade. Quando ela não tem esse social, ela vai começar a querer, mãe, me pedir, me sugar, me querer atenção. Ela vai me estressar, poderemos dizer assim, porque ela não está bem, porque falta nela o social. Entendeu? É como se ela começasse a demandar da intimidade com você, só que no fundo Exatamente. Não é porque ela está querendo a intimidade, é porque ela está querendo o social. Exatamente. É que o que tem ali é a intimidade, né? Então ela vai demandar da intimidade. Eu estava lembrando aqui de duas experiências aqui de casa, né? Uma delas aconteceu ontem com o Theo, né? Que para mim é social, como eu disse, intermediário, mas com um social bem forte. Que acontece, né? Isso é comum, acho que com irmãos mais velhos. Quando o irmão mais velho vem com os amigos mais velhos, adolescentes, é comum o irmão mais novo querer estar perto, né? Só que o Theo, ele fica numa necessidade tão grande de chamar a atenção, sabe? Que ele, ontem, por exemplo, ele começou a ser inconveniente, ainda mais que ele é um traço 8, então quando ele está com muita vontade de fazer uma coisa, ele vai com muita intensidade, então ele pegava as coisas e queria mostrar para os amigos da Maia, mas aí ele não ia lá e, você quer ver aqui, não? Ele simplesmente botava na cara da pessoa, assim, olha o que eu tenho aqui, olha isso aqui, e ele ficava toda hora, a gente precisou chamar ele umas 4 vezes, dizer, meu filho, olha, eu entendo que você queria muito ficar ali com eles, mas é o momento da sua irmã, então se você quiser fica, mas deixa eles conversando, sabe? Não fica entrando na conversa, atravessando, né? Aí ele falava, mas dava 5 minutos, ele lembrava de mais alguma coisa. Aí então ele pegava um gato, pegava alguma coisa que ele queria, de qualquer jeito, que olhasse, incluísse ele na conversa, né? E fizesse aquilo que interagisse com aquilo que ele queria trazer. Então, eu acho que, às vezes, também o social exagerado pode gerar coisas desse tipo. Da criança, ela, às vezes... para poder chamar a atenção, perder um pouco a noção do que está fazendo, em alguns casos. E isso, a depender do traço, reforça ainda mais. E uma outra coisa que eu lembrei da Maia, que também tem um social, e que talvez vocês identifiquem em algum grau isso, mas quando os filhos crescem um pouco mais, isso dá para ver melhor, que é o quê? Ela, quando não estava bem, ela era uma pessoa lá fora e outra em casa. Ou seja, ela no social... ela ignorava o que eu estava sentindo, ela segurava tudo que eu estava sentindo e estava lá sorrindo de bem com a vida e tudo maravilhoso. Só que aí, quando chegava em casa, aí ela soltava tudo em casa. Entende? Porque é como se ela pegasse as forças que ela tinha e no social ela botasse de alguma maneira, há uma tendência a botar mais máscara, que é o ponto que eu ia falar, assim, que é o lado bom e o lado ruim também quando tem o social ignorado, que é o caso da Violeta. O que acontece? A Violeta, ela não é tão dependente do social, ela fica muito bem sem o social também. Se você tiver, ela é sexual dominante, então se você tiver bem com ela, se o irmão está bem com ela, se a gente está bem com ela, se a gente está dando atenção, está brincando, ela fica bem. Embora ela, hoje em dia transita bem no social, mas ela fica bem. Só que acontece, quando ela não está bem, e ela é um 4, né, sexual, ela, às vezes, faz aqueles dramas que o 4 faz, sabe? E que quer chamar a atenção da gente, que quer que a gente faça aquilo que ela quer e tal. Só que a Violeta, ela não tá... Na hora que ela entra nisso, junto a coisa do 4 com o social menos desenvolvido, ela não tá nem aí para o que está acontecendo lá fora dela. Não importa. A semana passada eu fui levar ela no aula de artes, ela não queria entrar na aula, não queria ir, sabe? Tava na demanda, aí começou a fazer escândalo, assim, no meio da rua. Mas ela gritava, sabe? Que dava para ouvir, acho que uns 4 quarteirões para cada lado, sabe? Né? Eu, como tenho um social ignorado, eu sabia que aquele comportamento dela não estava adequado, mas eu não estava com vergonha, porque eu sabia que era um processo dela que ela precisava de viver e que eu sabia que se eu pressionasse ali só ia piorar. Então eu dei alguns limites e esperei ela ir se acalmando para dizer, agora vamos lá, né? Agora tem que ser de outro jeito, depois a gente conversa sobre isso.
Mas ela não estava nem aí. Aí você veja também a diferença, né? Eu, eu sabia que não estava legal, mas eu sabia que ela estava ignorando o social. Como ela não se importava tanto com o social, então ela podia fazer aquilo ali, sabe? No meu caso, se fosse a minha esposa, que é social dominante, ela teria ficado extremamente afetada. Por quê? Porque ela ia sentir aquilo ali uma coisa muito forte. Ela tá gritando e todo mundo olhando, passando, olhando e vendo, né? E você veja que é isso. É que a criança social dominante, ela vai se preocupar mais com a imagem perante os outros. E por isso que ela pode fazer no que a Gabriela estava falando, né, de mudar o comportamento para poder o outro agir de uma certa maneira. Por isso que a criança social como a Má, ela pode, mesmo estando mal em casa, ela quando sai, que vai para a rua, ela pode ficar sorridente e alegre. Porque ela bota uma imagem social. A criança que tem um social bem desenvolvido, quando ela não está bem, é como se ela não tivesse nem aí para o social, sabe? Então, o impacto que ela está gerando no social, naquele momento, não passa pela cabeça dela muitas vezes, sabe? Claro que se ela cai a ficha depois, ela vai sentir uma vergonha, né? Eu vejo, né, a Violeta na hora não tá nem aí, sabe? Já é diferente se você amar e o Theo, que são sociais dominantes, e quando acontecer uma situação dessa, eu começar a falar na frente dos outros, eles iam ficar constrangidos, assim, sabe? Mas a Violeta, depois ela vai, depois ela sai do estado que ela tá, ela vai olhar, eita, caramba, exagerei, né? Mas ela não liga, não percebe. E eu acho que é um efeito negativo aí do social ignorado. O que mais vocês percebem? André, Quem pode falar? você falando aí agora, eu lembrei de uma situação que eu passei essa semana com Isadora e que eu não tinha atrelado isso ao social e agora, para mim, ficou bem claro. Isadora estava em casa e eu estava tomando café da manhã e ela me chamando. E eu estava muito apressada do trabalho. Eu disse, Dora, não tenho tempo, o momento precisa sair. E ela me chamava, daqui a pouco a babá foi atender ela voltou para me dizer por que ela estava me chamando. Quando ela chegou do meu lado, ela virou assim, mãe, eu estava te chamando porque eu fiz número 2. Quando ela olhou para o lado, o motorista já havia chegado para pegar ela para a escola e ouviu que ela tinha dito que tinha feito o número 2. Acabou com minha filha. Ela se trancou no quarto, ela chorou, ela não queria ir para a escola de hipótese alguma com o rapaz. Ela dizia, você me leva para a escola, mas eu não entro no carro com o Rogério. Eu disse, minha filha, o que é que tem, o que houve demais? Ela não verbalizava para mim, mas ela não conseguia olhar para ele, porque ela, como se ele tivesse ouvido, porque ele ouviu ela dizer que tinha feito o número 2. E aquilo gerou uma ansiedade tão grande nela. Meu marido virou assim, foi. Meu marido disse, olha, já gastou toda a psicologia, pega tudo e bota no carro, porque não vai dar tempo. Eu disse, isso vai criar um trauma na menina. Aí eu lembrei, peguei um óculos escuro meu, disse, Dora, vamos botar o óculos escuro. Eu vou botar você na cadeirinha. Você vai assistindo no iPad. Quando chegar na escola, você deixa o iPad e o óculos dentro na cadeirinha do carro e entra na escola. Aí ela, mãe, desse jeito eu vou. Aí colocou o óculos, mas ela não conseguia olhar, fitar o olho no rapaz, só porque escutou. E eu dizendo assim, meu Deus, a menina só tem 5 anos, já está cheia de pudor desse jeito. Mas, na verdade, eu acho que você falando aí, é a questão da imagem, do social dela ser tão aflorado que eu acho que ela deu nela uma vergonha horrorosa, da sensação dela estar exposta, do que é que ele estava pensando dela, entendeu? Não, com certeza é isso mesmo, sabe? Você falou agora, eu lembrei da história que aconteceu com o Theo agora antes de ontem, também nesse sentido. Que eu soube hoje, minha esposa me contou hoje, né, que ele foi para casa da avó, que está morando aqui agora, e aí disse que queria levar para o lanche da escola nachos, né, que é uma coisa mexicana, né, com o guacamole, aquele abacate salgado, né, que se faz na comida mexicana. Ele adora, que a gente pode fazer, e aí pediu. Aí quando voltou da escola, minha esposa pegou ele e foi tirar a lancheira, tava lá o abacate com nachos. E ele disse, filho, mas por que você não comeu? Você pediu para levar, você adora isso. Aí ele disse, eu fiquei com vergonha de comer, porque era um lanche muito diferente dos outros olharem e falarem alguma coisa. Entende? É o social dele ali naquela hora ali, preocupado, sabe? Porque ele viu o lanche dos outros. Você veja que, de certa maneira, também um social, ele vai ter um pouco mais de sensibilidade
para perceber o que está acontecendo fora dele. Como é que está aqui a situação, não é? Mas, por outro lado, ele também vai se preocupar mais com o que está acontecendo ali. E como isso vai reverberar nele. E foi isso que aconteceu com Isadora e isso que aconteceu com o Theo. Naquela hora veio aquela vergonha social. E se acharem esquisito o que eu estou falando? E se falarem alguma coisa, né? Aí a tendência é dizer, melhor não vou me expor. E aí, olha o contrassenso, né? Porque o social dominante, ele se expõe mais, de uma maneira geral, mas também quando ele se vê que vai se expor de maneira negativa, ele tende a encabular. Já é diferente do que tem um social ignorado. Ele tende a se expor menos de maneira geral, mas também, muitas vezes, ele faz coisas e não está preocupado se está se expondo ou não. Né? Só que de maneiras diferentes. Para a opinião dos outros, né? Isso. Ele não vai querer se expor e se sentir exposto, então ele vai evitar se sentir exposto, mas ele vai escolher menos pensando nos outros. Ele vai escolher mais pensando nele. Já o social dominante pensa mais no outro na hora de escolher, só que se vê uma imagem negativa, trava mais. O que mais vocês lembram? Cláudia quer falar, André, que ela está com a mão levantada. Eu vou abrir aqui, mas fala, Raíssa. Eu vou abrir aqui para a Cláudia. Só porque você falou a questão da exposição, me veio muita questão do Theo. O Theo tem pavor que canta parabéns para ele, porque todo mundo está olhando para ele, né? E aí eu agradeço muito a essa ferramenta do Eneagrama, porque senão eu não entenderia o que acontece com ele, né? E não saberia lidar. Então, aqui em casa a gente tem um combinado, a gente não canta parabéns para ele. A gente respeita, né? Até mesmo porque eu sei a dor que está por detrás disso. Opa, saiu aqui. Eu tô te ouvindo, né, tá? gente? Tá te vendo. Não saiu, não. Não chegou a sair, não. Então, tá bom. Então, por sentir a dor que está ali, para mim é muito mais fácil compreender e não ficar forçando tanto os limites, para ser algo um pouco mais natural para ele. Então, é isso que eu percebo. Que bacana, tem essa viu, versão, Raíssa? a exposição aí, sim. Isso é um ótimo exemplo que você trouxe, sabe? Né? Veja quantas vezes a gente, como criança, foi exposto, quem tem um social menos desenvolvido, foi exposto a situações sociais para ajudar a gente a desenvolver o social, a princípio, né? Mas sem respeitar que, naquele momento, era difícil estar naquele lugar. Porque a régua era os sociais dominantes. Você pega o social dominante e coloca isso aqui, você tem que ser assim. E é como se todo mundo tivesse que ser daquela maneira. O que é valorizado é quem interage bem socialmente. Quem é mais expansivo, quem é mais solto, quem tem mais amizades, né? Só que a verdade é que entre um extremo e outro tem um meio do caminho. E para mim o meio do caminho saudável é você ter experiências sociais. Se você vai ter mais ou menos, isso vai depender de cada pessoa. Você não precisa ter necessidade social igual. Eu, particularmente, eu entendi isso, né? Eu vejo hoje em dia o quanto que, em muitos momentos da minha vida, eu me forcei a ser social, sabe? Quando eu olho a minha adolescência, ali, o primeiro, segundo ano do ensino médio, e eu vejo ali uma fase da faculdade que eu tive, se eu talvez tivesse feito Eneagrama nessas duas fases e fosse trabalhar os instintos, eu diria, eu sou social dominante, sabe? Porque foram fases onde o meu social, e eu agia muito como social do traço 2. Você pegar a característica do 2 social, naquela fase eu estava bem ali. Só que depois eu entendi que eu era uma autopreservação social bem desenvolvida. E aí eu entendi, caramba, como eu estou me cobrando de ser social. De ser um social que eu não sou. E aí o primeiro movimento que eu fiz foi mergulhei na minha autopreservação e me isolei socialmente. E passei um tempo ali, vivendo aquele isolamento que eu não me respeitava para viver. Até que depois eu disse, tá bom, né? Chega, agora é hora de voltar para o social, só que não do mesmo jeito. Eu não vou voltar do mesmo jeito. E isso que você está fazendo com seu filho, eu acho que é fundamental mesmo, a gente respeitar. Esses movimentos dos instintos, eles, e agora falando do social, eles acontecem desde coisas muito inesperadas, que ninguém nem pensa que acontece ali. Como Isabela lembrou dessa situação com a Isadora. Eu lembrei aqui, vocês falando, por exemplo, do parto dos meus filhos, sabe? Dos aniversários. O Theo, que tem um social muito forte, como eu disse, os dois pequenos nasceram em casa, só que o Theo ele nasceu com uma parteira, com ajudante de parteira, com uma série de quase 15 pessoas dentro de casa, sabe? Tinha um grupo de amigos cantando mantras,
Na hora que ele nasceu, tinha acho que umas 20 pessoas dentro do quarto, sabe? E ele tem essa energia social super grande. As festas dele, desde o começo, primeiro ano, segundo ano, sempre reunia. Ele é tão assim que você veja, o ano passado, pandemia, a irmã fez aniversário, a outra irmã fez aniversário, foi coisa restrita. O meu aniversário foi restrito. Quando chegou no dele, as coisas estavam um pouco melhor, já chegou e de repente as professoras vieram, as pessoas do prédio vieram, sabe? Então sempre puxa. A Violeta não, a Violeta foi nascer, ela nasceu em casa também, mas só tinha algumas amigas da gente, uma doula. A gente contratou uma enfermeira obstetra para vir de Salvador para Aracaju, porque a gente queria ter esse cuidado, mas no fundo minha esposa sentia que ia ser sem ela. Então nem a enfermeira chegou. Então já foram pouquíssimas pessoas, bem na intimidade, ela sexual, sabe? Aí os primeiros aniversários dela sempre acontecia alguma coisa que era só família. Nunca era a galera, assim, sabe? Então veja que até aí essa coisa dos instintos pode acontecer. Você vê como marca, né? Como é importante fazer isso que Raíssa fez com o Theo e a gente entender. A gente entender que quando uma criança social às vezes fica insistindo demais para sair, para viver, para chamar amigo, para fazer aquilo outro, tem uma parte que pode estar exagerada, mas por outro lado a gente tem que dizer, caramba, é uma necessidade genuína que ele tem. Isso não é ruim. Porque uma criança que tem um social forte, ela é uma criança que, quando cresce com isso saudável, equilibrado, ele vai articular os ambientes sociais. Ele pode ser uma pessoa que vai articular. E veja bem, para você fazer qualquer mudança na vida social, você precisa de pessoas que articulem. Pessoas que façam conexões entre as pessoas, que mobilizem as pessoas. E quem tem um social dominante vai fazer isso. Mas, do mesmo jeito, também, é importante que a gente entenda a criança que, muitas vezes, olha, ela não está pronta para ir para esse social ainda. O tempo dela talvez seja diferente do outro. No caso, como o Gabriel também, que tem filhos com instintos opostos, né? Poxa, ela vai demorar um pouco mais para expandir do que esse aqui. Então, eu vou ter que respeitar mais o tempo dela. Eu vou ter que dizer com mais calma, até que uma hora ela vai se sentindo à vontade e vai se soltando. E quanto mais for respeitado esse tempo, mais a criança vai poder depois ir para o social, no caso do social ignorado, vai poder ir para o social com mais equilíbrio. Eu vejo isso também com a Violeta, que a Violeta, ela quando não está bem, ela tem realmente a se afastar do social, mas hoje em dia, já há algum tempo, ela não tem problema nenhum com o social, sabe? Faz amizade, se solta, vai nos lugares, brinca, sabe? Porque eu vejo que ela está saudável com relação a esse instinto agora, mesmo sendo um instinto menos desenvolvido. Eu vejo até que eu também, eu compartilhei na live passada dos pais, né? O meu social é o menos desenvolvido, é a minha hierarquia essa. Quando eu estou bem, a primeira coisa que eu excluo é o social. Mas hoje em dia, no dia a dia, eu sou uma pessoa muito social, sabe? Muitas vezes é aquilo assim, eu peguei um Uber, a vontade é que o cara ficasse lá fazendo a coisa dele e deixou aqui no meu mundo. Vou aproveitar para ouvir um podcast, vou aproveitar para resolver alguma coisa, né? Mas hoje em dia não, sabe? Hoje mesmo fui pegar o carro na revisão, entrei no Uber, um cara da Venezuela, aí ele começou a perguntar umas coisas, na hora eu guardei o celular e disse, vamos lá conversar com ele. Boa oportunidade de conhecer como é que está a situação dos venezuelanos que estão migrando, saindo do seu país, na situação tão séria que está lá também. Aí, por quê? Porque eu aprendi que é isso que a gente ganha com o social, entende? Naquela conversa, ali eu conheci uma outra cultura um pouco, eu conheci a realidade de um migrante que está no nosso país, sabe? Ele me mostrou a foto das filhinhas dele pequena. Então, olha quanta coisa legal, sabe? Eu vi ele falando em espanhol. Então, a pessoa que tem um social dominante, ela vive isso naturalmente. Então, quando a gente equilibra, mesmo quem não tem pode viver essas experiências. E elas vão ser enriquecedoras. Elas vão ampliar o nosso mundo. Porque é no contato com os outros que a gente amplia o nosso mundo. Então, a gente está chegando mais para o final. Eu queria agora pedir, então, assim, que vocês, cada uma, tivesse uma fala final. Alguma coisa que vocês gostariam de dizer para fechar aí no processo e, se der tempo, eu abrir aqui para alguém que está assistindo partilhar. Quem pode falar? Então, eu acho que é bom, apesar das vezes ser mais difícil da gente entender e até lidar com os filhos quando eles estão nos instintos opostos aos nossos, mas, ao mesmo tempo, isso também ajuda a, muitas vezes, tirar a gente da... Eu que sou social reprimido, Isadora me faz fazer o movimento de sair mais, de buscar mais. Então,
eu acho que acaba ajudando também a gente acabar saindo um pouquinho do comodismo e dando uma equilibrada, já que o objetivo da gente é tentar passear por todos esses instintos de forma mais equilibrada. Eu acho que isso acaba, de certo ponto, ajudando. Que bacana. É um ótimo convite que um filho faz para um pai e para uma mãe. Muito obrigado, Isabela, pela sua participação. Eu acho que é bem o que a Isabela diz mesmo. A gente sempre está buscando equilíbrio, né? E os filhos ajudam isso, né? Eu estava falando outro dia para o meu filho, quando você nasceu, eu falei, ele estava questionando a questão da escola e tal, e eu falando, a gente também nasce junto, um pai e uma mãe, né? E a gente vai aprendendo a ser pai e mãe, igual você tá aprendendo as questões na escola, a gente também está nesse processo de sempre aprender e buscar esses equilíbrios mesmo na vida, né? Quando você fala do enneagrama integrativo tal, todas, acho que os traços, as forças, as necessidades, todas se equilibram mesmo. E é uma questão assim, que quando você fala assim, o universo abundante é justamente isso. Às vezes a necessidade de um casa com a de outro, ou tende a equilibrar a do outro. É muito interessante, assim, observar essas questões no dia a dia. E por isso que eu acho que é tão apaixonante, sabe? É a vivência, enfoque Sim, prático mesmo dessas questões. É muito legal. sim, é muito bonito isso mesmo. É muito É, bonito. Eu fiquei lembrando de uma cena do meu filho, né, do Theo, que ele às vezes está num ambiente, por exemplo, quando a gente fez um ano sabático, então a gente passou por muitas casas nesse ano sabático que a gente ficou, né? E o Theo era aquele menino assim que estava no condomínio ali, de repente ele via um vizinho fazendo um churrasco. Aí ele sentia o cheiro, ele já ia para perto. Daqui a pouco estava puxando conversa, daqui a pouco estava comendo, já tinha oferecido para ele, já chegava em casa com carne na mão, com calabresa, com linguiça. Aí daqui a pouco as irmãs diziam: Que é isso? Como é que você pegou isso aí? Com os amigos ali, eles me deram. Aí a irmã que tinha mais dificuldade, que a Violeta, que é socialmente desenvolvido, aí dizia: tá, você pega, eu pego para você, fica tranquilo. Daqui a pouco ele vinha lá com a mão cheia de carne, trazia para a irmã, ainda mais é 8, né? Exagerado, já metia a mão lá. Mas você veja que bonito, né? É, a força de um ajudando o outro, né? A isso. força de um ajudando o outro. E isso eu acho que é uma coisa, é uma beleza mesmo. E você, muito obrigado, viu, Cláudia, mais uma vez pela sua participação também. E Eu é você, que Gabriele? agradeço. Eu também acho essa orquestra muito bonita, principalmente quando você olha de uma forma mais ampla para a família, né? Quando eu olho aqui em casa e vejo também que mesmo eu que tenho social intermediário, e eu acredito que meu marido também, o que Guilherme, o que a social dominante proporciona para a gente, porque é como se ele tivesse uma lista de sonhos, de lugar que ele quer conhecer, de experiências que ele quer viver. Ele quis acampar e lá foi a gente, né? Arranjou uma barraca de acampamento, foi aqui para Aracaju, ali para a praia, para o camping. Chegou lá, a gente não sabia montar barraca. Ele foi falar com a mulher do motorhome ajudou meu marido a montar a barraca. E aí a gente precisava do churrasco, aí ele foi falar com outro vizinho e queimou o marshmallow. E agora ele tem o sonho de andar de motorhome. E aí ele economiza dinheiro e quer que a gente junte dinheiro para isso. Então, assim, e meu marido quer realizar, né, o sonho dele, ficar vendo para alugar. Então, assim, é, o brilho do olhar dele, a vontade de viver dele essas experiências contagia todo mundo da casa. E aí Cecília, mesmo tendo o social ignorado, ela também se contagia por isso, e aí acaba que ajuda muito até no processo dela de equilíbrio, de harmonia, né? Então, é realmente muito lindo observar isso e sentindo isso na prática, né? O quanto equilibrar deixa a gente mais sereno, mais tranquilo, no todo, né? Na família como um todo aqui, nós quatro. Sim, sim, que bacana. Muito obrigado, viu, Gabriele? Ah, disponha, estou sempre Eu vou disponível. fazer o seguinte agora. Dá para a gente fazer isso hoje. Eu vou ativar aqui o áudio de quem está aqui assistindo. Vou dar aqui alguns segundinhos para ver se alguém gostaria de partilhar o que é que sentiu, ouvindo, né? Alguma mãe ou pai que esteja aqui. Alguém gostaria de partilhar o que fez pensar, sentir com essa conversa?
o pessoal está encabulado ainda, né? Ficou só ouvindo. Bora, tia Joyce, a professora do meu filho tá aqui. Você viu, ela está aqui, ó. Bora, Ela Alana, tá minha cunhada. Tem a Lana, tem Suelen aqui também. E tem várias pessoas aqui que poderiam partilhar, mas estou brincando, gente. Fica bem à vontade. É mais se alguém quisesse falar alguma coisa mesmo. Eu estou Bom, só aprendendo, porque eu não tenho um conhecimento assim do enneagrama com profundeza, entende? É muito básico, muito sim. rasteiro o que eu conheço do enneagrama. Então Não, fique tranquilo, Maria é do mais Carmo. aprendizado mesmo. Não tem problema, viu? A gente acabou de falar de não forçar também ninguém que está aí no seu social menos envolvido hoje ter que falar só para falar. Então, não Não, mas precisa. meu social é tranquilo. Eu devo ser Não, social, viu? não tô nem falando de você. Eu tô falando assim, que a gente tem que É, respeitar o momento de cada pessoa, né? A necessidade. só Bom, gente, agradecer, só então, agradecer ao grupo, viu? obrigado por estar aqui com a gente. Deixa eu Então, partilhar aqui vamos... uma coisinha que eu estava por conversando em favor, off Suelen. eu estava conversando em off com o Gabi, e aí quando eu esqueci o nome da moça que falou que a filha dela sofreu muito na pandemia, ficou reclusa, e aí teve umas experiências assim bem fortes, né? Foi Isabela. Uhum. Isabela. E aí Gabi veio me questionar, porque a gente suspeita que a Alice, a minha mais nova, seja um social dominante. Fiz, não, a Alice não teve um sofrimento assim, não. Eu acho até que foi... A gente conseguiu contornar direitinho, mas era interessante o movimento que ela fazia. Eu fiz, Gabi, ela tinha uma necessidade de entregar o lixo da casa. Por quê? Porque era o contato que a gente tinha com alguém. É quando a rapaz vinha recolher um lixo aqui em casa, ou se a gente ia dar uma volta num condomínio, ela parava quem ela encontrasse para relatar a vida dela inteira. E a pessoa que escutasse, né? Podia ser uma criança, podia ser um funcionário do prédio, qualquer pessoa. Então, assim, formas diferentes de lidar com essa reclusão, sabe? Para ela isso foi muito forte. Eu notava assim, eu fiz, gente, parece que a Alice está com uma necessidade muito forte de estar falando. Eu ficava só observando, assim, ela... Um pensamento engatava no outro, sabe? Foi bem interessante. Isso é um traço forte de um social grande mesmo, viu, Suelen? Isso com certeza. Eu reconheço nas crianças sociais esse impulso mesmo e é isso. Você fala até com o poste que está ali, se deixar, né? Especialmente quando você fica nessa reclusão. Eu também lembro, eu fiquei lembrando, você falando agora, eu fiquei lembrando aqui do Theo, né? Que a mais já é adolescente, mas quando eu era criança ela fazia isso, sabe? A Priscila, minha esposa, ia dar aula de yoga na Receita Federal e ela ia com ela. Só que ela ficava lá de fora da porta da sala, na Receita Federal, e não tinha uma pessoa que não passasse do lado que ela não conversasse, sabe? Porque ela estava esperando, então ela tinha uma necessidade de falar com alguém. Aí precisa de só ouvir ela contando a história, porque meus pais, não sei o quê, 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 mas vai contar tudo ali, né? E na pandemia, eu lembro que o Theo ficava da janela, os prédios aqui no bairro que a gente mora são baixinhos, né? No máximo, só pode ter no máximo 4 andares, então dá para você ver a rua e ver as pessoas que passam, né? Então podia passar qualquer pessoa fazendo qualquer coisa, ele, hey! Já gritava, já queria dar oi, queria falar. É isso mesmo. É Muito verdade, obrigado, eu lembro que Suelen. até ela conversava às vezes com o vizinho pela janela. Ela escutava a voz de Renatinho aqui do lado, ela fazia, Renatinho, olha, eu tô aqui. E dava tchau, dava uma dó danada, mas é a necessidade de se relacionar mesmo, muito forte. Obrigada. Sim, isso mesmo. Muito obrigado, Suelen. Que bom, acho que Raíssa conseguiu entrar. Ela mandou mensagem aqui que a internet dela tinha caído, que ela ia tentar entrar. Deixa eu ver se ela... Consegui. Oi, Raíssa. Que Voltei. bom. A gente estava fechando, eu estava só ouvindo, então pedi uma fala final de cada uma, né? E que bom que você chegou bem na hora. Queria te ouvir, assim, qual a última coisa que você gostaria de passar uma mensagem, para você partilhar mais alguma coisa? O que você gostaria de dizer para a gente fechar? Sim, o que eu sinto é que a questão dos instintos, a gente tem que ter um respeito muito grande por eles, né, André? Então, tanto com o dominante quanto com o reprimido, ignorado, a gente compreender que existem dores ali, né? E que essas dores têm que ser vistas, ser curadas com amor mesmo, com paciência, com entendimento. Então, eu olho para o social ignorado do Theo e procuro entender, sempre procuro me colocar no lugar dele, né? Como eu posso ajudá-lo sem invadi-lo, sem machucá-lo, sem forçá-lo a alguma coisa. Então, é isso. Muito grata de estar aqui.
Que bom, muito obrigado também. Então, pessoal, eu vou só fazer aqui uma integração. Vou pedir então que vocês fechem os olhos um instantinho e de olhos fechados. Tome consciência de como é que você está saindo desse encontro hoje. Perceba o seu corpo, a sua respiração. Perceba o seu coração batendo. O que você está sentindo agora? Como está a sua mente? Com que emoção, com que pensamento você está saindo do encontro hoje? Se conecta com as crianças da sua vida. E nesse momento, pede a tua essência para que você consiga ajudar o seu filho, sua filha, as crianças que você convive a desenvolverem o que há de melhor nesse instinto social. Uma linda capacidade de agregar, de criar vínculos sociais, de criar pertencimento, de incluir. Para que elas cresçam crianças que incluem a diversidade, que incluem a diferença. Que afinal, esse é uma das grandes potências de um social saudável. A gente construir ambientes sociais inclusivos. Aproveita, manda toda luz e amor para essas crianças. E aí, inspire, expire. E com muita calma, vai abrindo os olhos. E que fique essa mensagem aqui do Nino Carneiro. Feliz o dia em que, de fato, as pessoas tomarem consciência de que a vida será tanto melhor quanto melhor soubermos viver em comunidade. Um bom descanso. E com relação às lives, essa é a última do ano, mas em fevereiro elas vão ser retomadas com as lives sobre os centros de inteligência emocional, mental e instintiva. Então, mais para frente, vocês receberão aí o convite, o chamado. Até logo.